Eu vendi a coleção mais valiosa do meu filho para lhe dar uma lição. Acontece que ele era inocente. Vendi a coleção de prêmios do meu filho para dar uma lição. Descobri que ele era inocente. Eu, 43 anos, homem, não espero que ninguém me faça sentir melhor sobre o que fiz. Honestamente, não tenho certeza se mereço isso. Mas preciso tirar isso do peito porque não sei como consertar o que quebrei. 2 semanas atrás, recebi uma ligação da polícia local. Meu filho de 16 anos havia sido preso. Disseram que ele foi pego roubando numa loja de eletrônicos próxima, alguns acessórios de jogos e alguns itens colecionáveis. Fiquei furioso. Não o criamos assim. Não somos ricos, mas ele sempre teve o que precisava, e trabalhei muito para garantir isso. Apareci na delegacia, enfurecido. Ele parecia assustado, mas não estava interessado em ouvir o lado dele. Disse diretamente que ele havia envergonhado a família. Estava tão bravo que quando chegamos em casa, fui ao quarto dele e empacotei todos os seus colecionáveis. Figuras de anime, cartas colecionáveis, jogos vintage, coisas que ele vinha colecionando desde os 10 anos. Algumas ele economizou dinheiro próprio para comprar. Não me importei. Listei tudo online e vendi por qualquer preço que consegui. Disse que ações têm consequências. Ele não discutiu. Não gritou nem chorou. Apenas ficou sentado, em silêncio. Não jantou. Não saiu do quarto exceto para ir à escola. Nem tocou no console que havia economizado para comprar. Sua mãe implorou para eu conversar com ele, mas mantive minha posição. Ontem, a polícia veio à nossa casa. Uma testemunha apareceu e esclareceu tudo. O garoto que realmente roubou os itens tinha o mesmo porte físico e usava um moletom similar ao do meu filho. Meu filho estava na loja apenas por alguns minutos antes de ir para casa. Lugar errado, hora errada. O verdadeiro ladrão foi pego nas câmeras de segurança saindo pelo beco dos fundos. Não foi meu filho. O policial se desculpou. Assenti e agradeci. Então subi para o quarto do meu filho. Tentei conversar com ele. Tentei me desculpar. Mas ele nem olhou para mim. Apenas ficou sentado no chão, encolhido perto da estante que costumava abrigar sua coleção. Não disse uma palavra. Ele quase não tem comido há dias. Sua mãe está preocupadíssima. E para piorar, as pessoas na escola e na vizinhança ainda acham que ele é ladrão. As crianças cochicham pelas costas dele. Adultos olham feio para ele. E é tudo culpa minha. Fui tão rápido em julgar. Tinha tanta certeza de que precisava puni-lo antes que ele se safasse de alguma coisa. Nem dei uma chance para ele falar. Não sei como consertar isso. Não sei como recuperar meu filho. Nunca o vi assim. Tão quieto. Tão vazio. Queria poder comprar tudo de volta, mas a maioria já se foi. Algumas daquelas coisas eram raras. Sentimentais. E sei que o dano que causei é mais profundo que apenas colecionáveis perdidos. O que faço agora? Existe alguma forma de reconstruir o que destruí? A atualização 1. Passaram-se algumas semanas desde que postei, e as coisas só pioraram. Meu filho ainda mal fala. Está perdendo peso, quase não come, e se move como se estivesse vazio. Sua professora ligou, suas notas estão despencando, e ele mal participa das aulas. Também está sofrendo bullying. Não parou mesmo depois que tentei intervir para limpar seu nome. A pior parte? Um dos garotos que faziam bullying com ele era o verdadeiro ladrão. Aparentemente achou engraçado que meu filho levasse a culpa. Se gabava disso na frente dos outros, como conseguiu escapar, e como eu até mesmo puni meu próprio filho por ele. Outro estudante gravou secretamente e mostrou para a escola e a polícia. Esse garoto finalmente está enfrentando as consequências agora, mas o dano ao meu filho já foi feito. Ele ainda não fala muito, especialmente comigo. O pior momento foi algumas noites atrás quando minha esposa veio até mim, quase em lágrimas. Me perguntou se era verdade. Se eu havia vendido o presente que nosso filho recebeu do avô dele antes de falecer. Não entendi o que ela quis dizer no início, mas então me dei conta. Havia um item colecionável vintage que seu avô lhe deu, algo que ele valorizava e mantinha num suporte especial no quarto. Vendi junto com o resto. Sem pensar 2 vezes. Me senti enjoado. Passei horas rastreando, contatei o comprador, expliquei a situação.
Ele não queria devolver, mas ofereci 5 vezes o que ele pagou. Finalmente concordou. Quando devolvi para meu filho, ele não disse nada. Apenas segurou. Olhou por muito tempo, depois colocou na estante que agora está quase vazia. Sem agradecimento, sem lágrimas, apenas silêncio. Meus parentes souberam do que aconteceu e ficaram furiosos. Me disseram na cara dura: você nem tentou descobrir a história completa, apenas decidiu que ele era culpado. E eles estão certos, não tentei. Reagi como um maldito estranho, não como um pai. Agora fico aqui todas as noites vendo a sombra do garoto que criei mal funcionando na minha frente. Pisoteei a confiança dele. Não sei se há uma forma de reconquistá-la. Nem sei se ele quer que eu tente. A atualização 2. As coisas em casa finalmente explodiram entre mim e minha esposa. Tivemos uma discussão longa e dolorosa algumas noites atrás, provavelmente atrasada. Ela disse o que vinha guardando há anos, e finalmente tive que confrontar algumas coisas sobre mim mesmo que evitei por muito tempo. Ela me lembrou que nosso filho sempre foi mais quieto, mais reservado que outras crianças, mas sempre estudou muito, sempre foi respeitoso, nunca nos deu problemas reais. Disse que sempre tive essa tendência de reagir exageradamente sempre que ele cometia até mesmo um pequeno erro, como tirar B numa prova, esquecer de fazer uma tarefa doméstica, ou se atrasar para algo. Minha resposta? Sermões longos. Às vezes mais de 1 hora apenas falando com ele sobre responsabilidade, imagem, e como o mundo vê jovens homens. Nunca encostei a mão nele, nunca encostei, nunca encostaria, mas minhas palavras, vejo agora que cortavam fundo. Minha esposa me disse várias vezes que eu estava sendo muito duro, que não precisava quebrá-lo para ensiná-lo, mas a ignorei, convencido de que era meu trabalho ser o disciplinador. Via o papel dela como nutridora, o meu como executor. Essa divisão criou mais discussões do que gostaria de admitir, mas sempre conseguimos encontrar um meio termo até agora. Esta situação com nosso filho deixou dolorosamente claro que cruzei a linha. O que pensei ser disciplina se tornou humilhação, isolamento e dano emocional. Minha esposa disse que não foi apenas este momento, foi o acúmulo de anos de eu tratar cada erro como uma crise enquanto ignorava seus esforços e a pessoa que ele é. Falei com minha irmã logo depois. Ela ficou furiosa quando soube da história completa. Disse: você sabe que tentamos te avisar, todos nós tentamos. Então disse algo que doeu mais que qualquer outra coisa. Lembra quando me disse que nunca seria como o papai? Olhe para você agora, é um espelho dele. Nosso pai era um homem rígido, sem espaço para erros, sem carinho, apenas sermões e vergonha quando escorregávamos. Jurei que nunca criaria meus filhos assim, e aqui estou vendo meu filho definhar lentamente sob o peso das minhas expectativas e punições. Não sei se posso consertar isso. Nem sei por onde começar. Meu filho ainda mal fala comigo, e quando fala, é apenas por necessidade. Não há emoção na voz dele, apenas dormência. Mas sei uma coisa, e não posso continuar do jeito que estava. Já causei dano suficiente. Continuarei atualizando se as coisas mudarem, para melhor ou pior. Atualização 3. Em 3 dias após minha última postagem, as coisas tomaram outro rumo, e não foi bom. Recebi uma ligação da escola. Meu filho se envolveu numa briga feia. Aparentemente foi com o mesmo garoto que fazia bullying com ele, aquele que era realmente responsável pelo roubo que começou toda essa bagunça. O mesmo garoto que se gabava abertamente sobre isso. Segundo testemunhas, o valentão passou pelo meu filho no corredor e bateu na nuca dele. Esse foi o limite. Meu filho surtou. Chutou o garoto na virilha, e quando o garoto caiu, ele não parou. Começou a socar, chutar, apenas descarregando. Levaram vários estudantes e 2 professores para separá-los. O outro garoto estava chorando, encolhido no chão. E a coisa que mais me marcou? Um dos professores me disse que meu filho gritou: qual é o sentido de ser uma criança boa se tudo que recebo é miséria e bullying? E isso me quebrou. Os pais do valentão ficaram furiosos, exigindo ação legal, ameaçando com acusações. Mas felizmente, o oficial Will, o mesmo policial que veio à nossa casa semanas atrás, apareceu e tomou depoimentos. Ouviu cuidadosamente, fez todas as perguntas certas, e então calmamente disse aos pais do valentão que o filho deles já estava enfrentando consequências pelo roubo. E como é menor de idade, eles também seriam responsabilizados. Apontou que era claro que o filho deles tinha um padrão de causar problemas e que eles não fizeram nada para corrigi-lo. Não tiveram muito a dizer depois disso. Depois, o oficial Will me chamou de lado.
Disse o que eu já temia. Meu filho precisa de ajuda. A ajuda séria. Terapia. A apoio. A algo. Porque se não conseguir logo, essa raiva e desespero podem se transformar em algo ainda pior. O diretor concordou, mas disse que ambos os estudantes tinham que ser suspensos por pelo menos uma semana. Na volta para casa, tentei conversar com ele. Não disse uma palavra, apenas olhou pela janela. Quando chegamos, foi direto para o quarto. Alguns minutos depois, saiu com o presente do avô, aquele que vendi e recomprei, e me entregou. Então disse sem emoção: já que me meti numa briga, acho que você vai pegar minhas coisas de novo. Estou te poupando do trabalho. Depois voltou para o quarto, trancou a porta, e não disse mais uma palavra. Isso doeu mais que qualquer coisa que ele pudesse ter gritado comigo. Ele havia esvaziado o quarto, caixas, livros, posteres, até suas roupas, e deixou tudo na sala como se nem quisesse mais reivindicar nada. Por um momento, quase gritei, quase deixei minha frustração ferver. Mas não fiz, porque finalmente percebi que se fizesse, poderia destruir o que quer que reste da ponte entre nós. Quando minha esposa chegou do trabalho, congelou na sala. Ainda me lembro da expressão dela, confusa, depois assustada. Foi direto para o quarto do nosso filho, ficou lá por um tempo. Quando desceu, não disse nada, apenas se sentou em nossa cama, o rosto molhado de lágrimas secas, depois se deitou e olhou para o teto. Sei que já disse antes, mas isso é diferente. Não é mais apenas sobre um erro. Deixei as coisas apodrecerem por anos. Pensei que estava protegendo meu filho com disciplina. Tudo o que fiz foi deixá-lo enfrentar tempestades sozinho. Agora não sei o que ele está guardando por dentro, ou por quanto tempo mais consegue aguentar. A atualização 4. Nem sei como começar isso. Estou tremendo só de tentar escrever. Depois de tudo o que aconteceu, depois de tentar e falhar em alcançar meu filho, depois de me desculpar e ser ignorado, depois de vê-lo se fechar do mundo inteiro, pensei que tinha pelo menos algum tempo para consertar as coisas. Pensei que talvez, só talvez, ainda houvesse uma chance. Mas agora, não sei se ele vai acordar. Depois da briga na escola, tentei conversar com ele novamente. Sentei do lado de fora da porta dele, me desculpei novamente, disse que faria o que fosse preciso, que estava errado, que vejo agora quanto dano causei. Ele não respondeu. Nenhum som. Minha esposa, por outro lado, não ficou quieta. Ela mesma ligou para a escola e exigiu que cancelassem a suspensão dele. Disse que iria ao distrito escolar, à mídia, qualquer um, se não assumissem responsabilidade por permitir que o bullying escalasse. E ela não estava blefando. Nunca havia assim. Ela lutou por ele quando eu não lutei. E a escola recuou. A suspensão foi cancelada. Mas nessa altura, o estrago já estava feito. Nossos parentes vinham ligando, mandando mensagens, até aparecendo. Estão preocupados. Com razão. Meu filho está perdendo mais peso. Não fala com ninguém, nem com os primos que costumavam ser próximos dele. É como se ele não estivesse mais aqui, mesmo quando está sentado bem na nossa frente. Minha esposa e eu concordamos. Terapia é inegociável agora. Cara ou não, vamos fazer acontecer. Até comecei a pesquisar clínicas e programas especializados em trauma para adolescentes. Estava planejando conversar com ele sobre isso esta semana. Dizer que não era uma punição, mas uma forma de ajudar. Então recebemos aquela ligação. Era da escola. A voz do diretor estava tremendo. Encontraram nosso filho numa das cabines do banheiro. Os dois pulsos cortados. Um estudante viu sangue se acumulando embaixo da porta e gritou. Professores correram. Paramédicos chegaram rapidamente. Graças a Deus. Pararam o sangramento. Por pouco. Ele perdeu muito sangue. Levaram para o hospital. Ele está inconsciente há dias. Minha esposa se recusa a sair do lado dele. Apenas fica sentada, segurando a mão dele, sussurrando para ele. Os olhos dela estão vermelhos e inchados. Acho que não a vi comer desde que chegamos aqui. Quebrei no corredor daquele hospital. Chorei mais forte do que jamais chorei na vida. Implorei a algum poder superior, Deus, destino, qualquer coisa, para me deixar desfazer. Apenas me dar outra chance de desfazer o que fiz. Sua professora me disse que ele pediu para usar o banheiro no meio da aula.
15 minutos depois, o grito foi ouvido. O tempo me mata. Deveria ter escutado. Deveria ter acreditado nele. Deveria ter o protegido. Não punido. Não humilhado. Não ignorado a dor dele. Agora estou sentado numa sala de hospital com máquinas apitando e enfermeiras sussurrando, e não sei se meu filho, o garoto quieto e gentil que falhei tão completamente, vai sobreviver. Não sei mais o que dizer. Por favor, se você é pai lendo isso, escute seus filhos. Mesmo quando for difícil. Mesmo quando achar que está certo. Você não quer acabar onde estou, rezando por um milagre com a mandíbula travada e o coração cheio de culpa. A atualização 5. Ele finalmente acordou. Mas o que aconteceu depois destruiu a pouca esperança que tínhamos. Era por volta das 4 da manhã. Eu tinha ido para casa pegar uma troca de roupa, tomar um banho rápido, e talvez respirar por um minuto. Minha esposa ficou no hospital. Não havia saído do lado do nosso filho, nem uma vez. Ela estava exausta além da conta, física e emocionalmente, funcionando apenas no medo e desespero. Deve ter cochilado ao lado da cama dele, ainda segurando a mão. Me contou depois que mal estava dormindo quando sentiu algo quente molhar o cobertor fino sobre seu colo. Abriu os olhos e viu sangue. Os lençóis estavam encharcados. O braço dela, o travesseiro dele, o chão ao lado da cama. Nosso filho havia acordado silenciosamente e começado a desconectar o soro. Havia removido a bandagem do pulso e arranhado a ferida que mal havia cicatrizado. Ela gritou, e não, por favor, e agarrou o braço dele, tentando desesperadamente parar o sangramento, soluçando e gritando por ajuda. Ele tentou fracamente se afastar dela e sussurrou, apenas me deixe morrer. Estou muito cansado. Então desmaiou nos braços dela novamente, sangrando sobre ela. Quando cheguei de volta ao hospital, ele já estava sedado e sendo monitorado 24 horas. Agora colocaram contenções macias nos braços dele para que não possa se machucar novamente. O médico me disse claramente que não foi um acidente. Nosso filho tentou acabar com a vida novamente, e desta vez estava determinado. Minha esposa estava coberta de sangue, tremendo. A encontrei do lado de fora do quarto com a cabeça nas mãos, mal respirando. Olhou para mim, o rosto pálido, olhos ardendo, e sussurrou, você não estava aqui. Ele acordou e não queria ficar. Fez uma pausa e disse, é culpa sua. Tudo isso. E eu não consegui dizer uma palavra porque ela está certa. Descobrimos que os amigos dele, os poucos que ainda tem, vinham visitando, chorando, deixando bilhetes. Um deles quebrou no corredor e me disse que ele sempre era quem nos fazia sentir melhor quando estávamos com problemas. Era ele quem se importava. E o valentão, o mesmo que roubou da loja e deixou meu filho levar a culpa. Foi tirado da escola, aparentemente para a segurança dele. Depois da briga e depois que a verdade veio à tona de que ele era o ladrão, os estudantes se voltaram contra ele com força. A administração diz que foi para a proteção de todos. Mas sejamos honestos, estão apenas tentando evitar a atenção da mídia. Ele se foi, e ainda bem. Mas nada disso desfaz o que aconteceu. Nada disso devolve a paz ao meu filho. Aquele garoto mentiu. Humilhou meu filho. Assistiu enquanto meu filho era intimidado e punido, e deixou acontecer. E enquanto ele consegue se esconder das consequências, meu filho está amarrado numa cama de hospital, lutando contra demônios que ajudei a colocar lá. Não sei como continuar daqui. Não sei como alcançar meu filho ou se ainda mereço a chance. Só quero que ele sobreviva. Quero que ele viva, mesmo que nunca me perdoe. A atualização 6. Passaram-se mais algumas semanas desde que meu filho tentou acabar com a vida novamente no hospital. Ele sobreviveu. Mas não sei que versão dele voltou. Está acordado agora e recebendo ajuda profissional, terapia diária, sessões monitoradas, medicamentos, cuidados especializados. Mal fala. Mal come. Mal se move. Apenas existe. E toda vez que olho para ele, vejo o mesmo garoto. Mas agora há uma parede entre nós que não acho que jamais conseguirei atravessar. Ele nem parece bravo comigo, apenas vazio, oco. Minha esposa, por outro lado, surtou. Ela finalmente quebrou. Aconteceu numa noite tarde. Eu estava na cozinha tentando escrever uma carta para meu filho, algo, qualquer coisa, para tentar colocar em palavras o quanto sinto muito quando ela entrou e apenas me encarou.
E então do nada, começou a me bater repetidas vezes com os punhos, as mãos abertas, batendo, empurrando, chorando. Não a parei. Não levantei uma mão. Merecia cada segundo. Gritou no meu rosto: "E quando foi a última vez que você disse que estava orgulhoso dele? Quando foi a última vez que o levou para comemorar algo pelo qual ele trabalhou duro? Você ao menos lembra da última vez que disse eu te amo para seu filho? E a parte horrível? Não consegui responder porque não me lembro. Genuinamente não me lembro. Apenas fiquei sentado, atordoado, congelado enquanto ela desabava na minha frente. Tudo que ele lembra é você repreendendo, disciplinando por cada pequeno erro. É só isso que ele tem de você, disse. E então disse algo que me arrasou completamente. Se nosso filho não se recuperar disso, você está morto para mim. Não fale comigo novamente. Ela foi embora depois disso. Não olhou para trás. Todos sabem agora, não apenas os parentes, os vizinhos, a escola, a igreja, toda a comunidade. Algumas pessoas foram gentis, oferecendo orações, comida, ou apenas silêncio. Mas muitas outras estão bravas. E não apenas comigo, mas com o garoto que começou tudo isso. Ouvi que a casa do valentão foi vandalizada, pichada, janelas quebradas. Alguém escreveu mentiroso na porta da garagem deles. Não aprovo, mas parte de mim entende a raiva. Meu filho não merecia nada disso. E eu criei a tempestade perfeita que permitiu que acontecesse. Não sei o que acontece agora. Não sei se meu filho vai realmente se curar, ou se algum dia me perdoará. Nem sei se meu casamento vai sobreviver. Tudo que sei é isso: falhei com a pessoa que eu mais deveria proteger. E agora estou vendo ele tentar se reconstruir, pedaço por pedaço, enquanto o resto de nós assiste, tarde demais para impedir a queda. A atualização 7. Faz um mês. Minha esposa mal fala comigo agora. Se mudou para o quarto de hóspedes. Só conversamos quando temos que conversar. Contas, consultas, a casa. O silêncio entre nós é alto, frio, pesado. E sei que sou a razão de tudo isso. Nosso filho ainda está no hospital, ainda em tratamento. Os amigos dele vêm visitando quase todos os dias, se revezando, trazendo pequenos presentes, conversando com ele sobre jogos, escola, filmes, apenas tentando ajudá-lo a se sentir normal, como se ainda fizesse parte do mundo deles. Toda vez que visito, ele não responde. Fica olhando para a parede, não diz nada, nem pisca quando falo, e fico sentado toda vez me sentindo como um estranho na vida do meu próprio filho. Mas alguns dias atrás, algo aconteceu. Entrei no quarto dele novamente. E estava quieto. Os monitores apitavam suavemente, a luz do sol se infiltrando pelas persianas. Sentei ao lado dele, sem esperar nada, como sempre. E então quebrei. Não consegui mais aguentar. Me inclinei, o abracei, e chorei. Solucei como um homem que havia perdido tudo. O segurei com força e disse tudo o que havia guardado por muito tempo. Sinto muito. Sinto muito por não ter estado lá para você. Era para eu ter te protegido. Deveria ter te escutado. Sempre me orgulhei de você. Te amo. Sempre te amei. Estava tremendo, implorando. E então, pela primeira vez em semanas, ele falou. Não olhou para mim. Apenas continuou olhando para a parede com lágrimas nos olhos e sussurrou: em tudo que sempre quis foi um pai. Não consegui respirar. Continuei abraçando. Disse: estou aqui. Estou bem aqui. Seu pai está aqui. Não vou a lugar nenhum. Por favor. Quero você de volta. Quero meu filho de volta. Farei qualquer coisa. Ele não disse mais nada, mas alguns minutos depois, o corpo dele amoleceu e entrei em pânico. Enfermeiros e médico correram para dentro. Me disseram que ele apenas desmaiou. Era a medicação. Nada mais. Ele estava bem. Mas naquele momento, percebi algo. Ele me ouviu. Respondeu. Chorou. E talvez, só talvez, isso significa que ainda há esperança. Quando cheguei em casa, contei à minha esposa o que aconteceu. Contei tudo o que ele disse. Disse que mesmo que ela não possa me perdoar ainda, não vou desistir. Vou fazer tudo o que puder para trazer nosso filho de volta, disse, mesmo que me mate.
Ela não disse nada imediatamente. Apenas ficou parada no corredor, braços cruzados, olhos cheios de dor. E talvez, só talvez, algum vislumbre de algo mais também. Não sei para onde essa estrada está indo. Cometi erros imperdoáveis, mas não estou mais fugindo deles. Se ainda há um caminho adiante, rastejarei cada centímetro se necessário. Por ele. A atualização 8. Queria que essa atualização trouxesse boas notícias. De certa forma, acho que traz. Mas em outras, estou completamente destruído novamente. Alguns dias atrás, estava no trabalho quando meu telefone tocou. Era a minha esposa. Havia ido visitar nosso filho sozinha, como geralmente faz agora. A voz dela estava tremendo, mas desta vez não era de medo. Era outra coisa. Disse, ele está acordado. Está realmente acordado desta vez. Está falando, sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Larguei tudo. Nem disse ao meu supervisor. Apenas saí. Quando cheguei ao hospital, caminhei silenciosamente para o quarto. Lá estava ele, sentado, conversando baixinho com a mãe. A voz dele estava fraca, Batile sorria para ela com olhos cansados. Por um segundo, senti essa onda avassaladora de esperança me atingir. Mas então ele me viu. O rosto dele mudou, confuso, distante, como se eu fosse um estranho que acabou de entrar no quarto errado. Então olhou para minha esposa e perguntou: quem é esse? Fiquei parado, congelado. Não conseguia respirar. Minha esposa se virou para ele lentamente, claramente abalada, e gentilmente perguntou: querido, você sabe quem é aquele homem? Ele olhou para mim, depois desviou o olhar. Não, nunca o vi antes. Dei um passo para trás. Minhas pernas pareciam que iam ceder. Não queria assustá-lo. Não queria arruinar qualquer paz frágil que ele tivesse naquele momento. Então saí do quarto. Mais tarde naquele dia, o psiquiatra se reuniu conosco dois. Explicou o que havia acontecido. Nosso filho está sofrendo de amnésia dissociativa, provavelmente causada pelo trauma de tudo o que suportou. O cérebro dele, numa tentativa desesperada de se proteger, apagou memórias associadas àquela dor. Quando perguntei ele vai se lembrar de mim algum dia. O médico não mentiu. Disse: não sei. É muito cedo para dizer. Continuaremos monitorando, mas a mente pode ser imprevisível. A recuperação pode acontecer lentamente, ou nunca. Então veio a parte mais difícil. Me disse da forma mais gentil possível que minha presença agora pode ser um gatilho, que se meu rosto está ligado à dor ou estresse, mesmo subconscientemente, pode atrasar a recuperação dele. Eu precisava me afastar, não permanentemente, mas por agora. Horas depois que o hospital silenciou, minha esposa e eu sentamos do lado de fora do prédio e conversamos por muito tempo, mais do que havíamos conversado em semanas. Através de lágrimas e longos silêncios, chegamos a uma decisão dolorosa mas necessária. Vou me mudar, temporariamente. Quando nosso filho estiver estável o suficiente para voltar para casa, ficarei com minha irmã e a família dela. Ela se ofereceu para me deixar ficar no quarto de hóspedes. Está brava comigo, mas também acredita que preciso estar por perto, pronto para lentamente reentrar na vida do meu filho nos termos dele, não nos meus. Não sei se jamais ouvirei me chamar de pai novamente, mas se isso é o que precisa, se dar espaço a ele lhe dá nem que seja uma lasca de paz, farei isso. Farei o que for preciso, mesmo que signifique começar do zero. Mesmo que ele nunca se lembre de quem eu costumava ser, talvez um dia eu possa me tornar alguém que ele queira conhecer. A atualização 9. Passaram-se meses desde que me mudei. Meses longos e pesados. Meu filho finalmente teve alta algumas semanas após aquela última atualização. Os médicos sentiram que ele estava estável o suficiente, física e emocionalmente, para voltar para casa. O dia que ele voltou, houve uma grande celebração. Eu não estava lá. Não podia estar. O psiquiatra havia sido muito claro. Minha presença poderia atrapalhar tudo que eles trabalharam tanto para reconstruir. Então fiquei longe. Minha irmã e a família dela foram. Ela me mandou fotos, vídeos. Assisti cada um deles em silêncio. Havia balões, comida, risos, amigos, colegas de classe, professores, pessoas que o apoiaram, ficaram do lado dele, pessoas que nunca desistiram dele mesmo quando eu desisti. E lá estava ele, sorrindo, rindo, vivo. Parecia feliz.
Genuinamente feliz. Minha esposa. Ela sorriu também. Fazia tanto tempo que não via essa expressão no rosto dela. Chorei depois de assistir o vídeo. Acho que desabei completamente quando vi meu filho abraçar um dos amigos e rir de alguma coisa. Era tão normal. Era tudo que eu costumava considerar garantido. Desde então, tenho feito tudo o que posso, não para consertar o que fiz, porque sei que não posso desfazer o passado, mas para expiar por isso das formas que ainda posso. Comecei a recomprar as coisas que uma vez tirei do meu filho, coisas que penhorei ou vendi em momentos de raiva ou controle. Não estou fazendo isso para comprar o perdão dele. Sei melhor que isso agora. É um gesto simbólico, uma forma de tentar restaurar o que tirei, não apenas fisicamente, mas emocionalmente também. Também me certifico de que as contas em casa sejam pagas. Mesmo não estando lá, ainda mando dinheiro para cobrir o que for necessário. Peguei turnos extras no trabalho. Me mantenho ocupado. E francamente, não sei o que mais fazer comigo mesmo. As pessoas no trabalho descobriram o que aconteceu. Demorou um pouco, mas eventualmente, o julgamento nos olhos deles se suavizou. Alguns até falaram comigo, alguns com simpatia, alguns com honestidade brutal. Aceitei tudo. Mereço tudo. A maioria dos dias saio de casa antes do nascer do sol. Volto depois de escurecer. Faço tudo o que posso para evitar minha irmã e a família dela. Já fizeram o suficiente por mim, e não quero ser um fardo ou lembrete. Mas ela notou. Uma noite ela ficou acordada me esperando. Acabamos conversando na cozinha. Não havia percebido como eu parecia cansado até ver a preocupação nos olhos dela. Me disse que eu precisava descansar, que ia quebrar se continuasse assim. Disse que estava bem. Mas a verdade é que estou exausto. Não apenas fisicamente, mas mentalmente. E emocionalmente. Mas esse trabalho é a única coisa me mantendo no chão. Disse a ela que não me importo se me esgotar. Que se há qualquer coisa que eu possa fazer, mesmo algo tão pequeno quanto me trabalhar até os ossos, apenas para mandar um pouco extra para meu filho, vale a pena. Por que a culpa não vai embora? Por que carregarei esse arrependimento pelo resto da vida? Por que falhei com ele? E isso é o mínimo que posso fazer. Ela não discutiu. Apenas me abraçou. O primeiro abraço que recebi em muito tempo. Desabei novamente. Estou fazendo o meu melhor para fazer as pazes com o passado enquanto mantenho a esperança de que algum dia talvez ele me deixe fazer parte da vida dele novamente. Mesmo que ele não se lembre de quem eu era, espero que um dia ele saiba quem estou tentando me tornar. Atualização 10. Tenho trabalhado turnos sem parar, se misturam uns nos outros. E realmente não me lembro da última vez que tive um dia inteiro de folga, mas construí um ritmo agora. Quando sei que meu filho está fora, seja na escola ou passando tempo com amigos, paro silenciosamente em casa para ajudar. Limpo, cuido de algumas tarefas, conserto o que posso. Não fico muito tempo. Não faço cena. Apenas tento ser útil nos bastidores da vida que quase destrocei. Surpreendentemente, as coisas entre mim e minha esposa começaram a mudar. Uma das primeiras vezes que visitei em muito tempo, sentamos por um momento. Disse a ela que se quisesse se livrar de mim, se precisasse seguir em frente para sua própria cura, eu entenderia. Disse calmamente, genuinamente, mas mal terminei a frase antes dela ficar brava. Se levantou e me olhou nos olhos e disse: "Você não pode decidir isso. Não pode continuar tomando todas as decisões e chamando de sacrifício. É para estarmos nisso juntos." Aquele momento me atingiu mais forte do que esperava. Ela está certa. Sempre assumi controle. Chamei de liderança, chamei de disciplina, chamei de proteção. Mas na verdade, estava apenas repetindo o mesmo ciclo rígido e prejudicial em que cresci. Desde então, temos tentado, sem pressa em nada, mas temos tido conversas honestas, reais, lentamente reparando um vínculo que tem sido tenso e desgastado por anos. Quanto ao nosso filho, ainda é devagar. Ele ainda não se lembra de mim. A amnésia dissociativa está persistindo. Às vezes tem pesadelos, acorda chorando, desorientado. Outras vezes agarra a cabeça de dor por dores de cabeça súbitas. O psiquiatra nos disse que é parte do processo. O cérebro dele está tentando se proteger do trauma. A medicação ajuda, e nos certificamos de que ele nunca perca uma dose. O que mais me pega é como frequentemente ele olha para as cicatrizes nos pulsos.
Às vezes as toca distraidamente, fica olhando por longos períodos como se elas guardassem respostas que ainda está procurando. Mas ele está vivendo. Ri com os amigos, frequenta a escola, joga, cria arte. E pela primeira vez em muito tempo, eu apareço. Vou aos eventos dele. Fico no fundo silenciosamente, vendo ele apresentar ou jogar ou apenas ser. Perdi tantos marcos antes. Nunca mais. Mesmo que ele não saiba quem eu sou, estarei lá. Sempre. Tenho guardado dinheiro também. Todo o salário, não importa quão apertado, guardo algo para o futuro dele. Universidade, terapia, viagem, o que ele quiser algum dia. Ultimamente, tenho tido tonturas. Momentos onde o mundo inclina e tenho que sentar por um momento. Provavelmente apenas fadiga. Nada sério, apenas meu corpo alcançando o peso que tenho arrastado. Vou ficar bem. Tenho que ficar. Porque isso não é sobre mim mais. É sobre reconstruir a vida que ajudei a quebrar e fazer tudo o que posso para ser o pai que ele sempre precisou. Mesmo que seja alguns passos atrás. A atualização 11. Passaram-se mais alguns meses desde minha última atualização e honestamente, muito aconteceu. Mais do que sei como processar. Antes de entrar no que me levou ao hospital, quero falar sobre algo bom. Pela primeira vez em muito tempo, consegui ver meu filho verdadeiramente feliz. A escola dele fez esse grande evento, parte de algum programa de doação de tecnologia por duas figuras públicas, Andrew e Cat, que estavam lá para doar pessoalmente computadores novos para a escola. Houve apresentações, aplicativos de desenvolvimento de habilidades, e até um pequeno torneio de League of Legends. Meu filho, ele ganhou. O mesmo jogo que costumava jogar quando era mais novo, aquele que eu costumava repreender por desperdiçar tempo, ele ganhou com ele. O prêmio foi um laptop gamer novinho. Quando o nome dele foi chamado e ele se levantou naquele palco, eu estava bem no fundo do ginásio, escondido na multidão, mas vi aquele sorriso, a alegria pura avassaladora nos olhos dele, e não me importo quão longe tive que ficar. Estava grato por ter conseguido presenciar. Ele até conheceu a Cat e Andrew e tirou foto com eles. Parecia tão orgulhoso. Tirei uma foto dele de longe, uma que guardarei para sempre. Depois que o evento terminou e eu estava me preparando para sair silenciosamente, um homem de uniforme de segurança se aproximou de mim. Não parecia ameaçador, apenas cauteloso. Me perguntou por que eu estava lá e quais eram minhas intenções. Expliquei honestamente, disse que meu filho havia ganhado o prêmio e eu estava apenas lá para vê-lo. Mostrei a foto que carrego na carteira. Meu filho, quando era pequeno, rindo com uma capa de super-herói. O guarda de segurança me olhou por muito tempo e então sorriu. Tirou uma foto da própria filha, Emma, me disse que entendia. Pais da velha escola, brincou. O nome dele era Dean W, chefe de segurança da Cat e Andrew. Acabamos conversando por um tempo, nada forçado, apenas dois homens cansados tentando entender onde a vida os havia levado. Em certo ponto ele me olhou e disse, você parece péssimo, está bem? Apenas dei de ombros e disse que o trabalho tem sido sem parar. Ele não insistiu, mas ofereceu ajuda para passar pela multidão se eu quisesse ver meu filho de perto. Disse que não podia, que meu filho não se lembrava de mim. Trauma severo, amnésia dissociativa. Dee não fez mais perguntas. Apenas assentiu lentamente e disse, vá com calma, cara. Não se deixe desaparecer enquanto tenta consertar tudo. Agradeci e então seguimos caminhos separados. Voltei ao trabalho depois disso, outro turno longo e outro até que um dia não levantei. Desmaiei no trabalho. Tudo ficou preto. Acordei numa cama de hospital com uma dor aguda na cabeça e gosto de metal na boca. Minha esposa estava lá chorando silenciosamente. As mãos dela estavam frias, mas segurava as minhas. Os médicos me disseram que estava severamente exausto, tinha pressão alta perigosamente alta e que precisava de repouso absoluto. Sem trabalho, sem estresse, nada extenuante. Minha esposa sussurrou através das lágrimas, você não pode continuar se quebrando assim. Já quase o perdemos. Não posso perder você também. E então algo que não estava esperando aconteceu. A porta se abriu e meu filho entrou. Parecia mais alto de perto, um pouco mais magro. Os olhos dele pareciam cansados, mas calmos. Ficou parado me olhando. Então perguntou silenciosamente, você é meu pai? Me quebrou. Não consegui responder imediatamente. Minha garganta se fechou.
Minha esposa ficou em silêncio, as mãos tremendo nos lençóis. Depois de uma longa pausa, sussurrei de volta: era para eu ser, mas falhei com você, não mereço mais ser chamado assim. Ele não respondeu. Apenas olhou para as cicatrizes fracas nos pulsos, então se virou silenciosamente e saiu. Não gritei. Não o parei. Apenas olhei para minha esposa e disse através das lágrimas: por favor, apenas certifique-se de que ele está bem. Ela assentiu, segurando as próprias lágrimas, e foi atrás dele. Não sei o que acontece agora, mas ainda estou aqui. Ainda lutando. Mesmo que seja de uma cama de hospital, uma respiração de cada vez. A atualização 12. Faz quase uma semana desde que fui parar no hospital. Tentei me dar alta mais cedo, disse a enfermeira que estava me sentindo bem, que tinha trabalho para fazer. Mas antes que pudesse tirar o soro, minha irmã entrou como um exército de uma mulher só e acabou com tudo. Me deu uma bronca pesada, disse que estava sendo imprudente, que estava fazendo a mesma coisa repetidas vezes, me forçando além do limite para compensar coisas que ninguém mais está pedindo para eu sangrar. Me disse que trabalhar até a morte não é redenção. É apenas covardia disfarçada de penitência. Não tinha energia para revidar. Apenas perguntei silenciosamente se meu filho estava bem. Ela se suavizou um pouco, me disse que ele tem estado quieto mais que o usual, disse que depois do nosso encontro no hospital, ele realmente não tem falado muito. Não está retraído exatamente, mas a energia dele está diferente, confusa, distante. Perguntei se ele estava regredindo. Ela balançou a cabeça e disse: e não, mas está tentando processar o que sentiu. Aparentemente algumas pessoas haviam contado pedaços sobre mim, nada concreto, nada que conectasse os pontos, apenas fragmentos. Todos tinham medo demais de dar o quadro completo. E agora ele está fazendo perguntas, perguntas que minha esposa não conseguiu responder adequadamente. Perguntou quem eu era, por que sentiu algo quando me viu, por que as pessoas congelam sempre que me menciona, por que a mãe dele chora às vezes quando pensa que ele não está vendo. E minha irmã me olhou nos olhos e disse algo que tem ecoado na minha cabeça desde então: você precisa estar pronto. Algo está vindo, se será bom ou ruim. Não sei, mas seu filho está finalmente se virando para procurar por você e você tem que decidir quem ele verá quando o fizer. Não tenho dormido muito desde então. Não sei se estou pronto, mas sei que estarei aqui esperando, aguentando. Mesmo que me quebre. A atualização final. Finalmente aconteceu. Uma semana depois de ter alta do hospital, meu filho apareceu na casa da minha irmã com a mãe dele. No momento que abri a porta, soube que era isso. O ar estava denso, pesado com coisas não ditas por muito tempo. Ele parecia diferente, mais velho, mais forte, mais protegido, como alguém que teve que se reconstruir do zero. Sentamos em silêncio por um tempo. Então finalmente perguntei: enquanto você sabe? Ele me olhou por muito tempo antes de responder. Disse que sabe o que os amigos contaram, que tem flashes, fragmentos em sonhos e pesadelos, mas nada fazia sentido real. Até agora. E então me olhou nos olhos e disse: quero a verdade, toda ela. Congelei. Disse que não queria machucá-lo novamente, que mexer no passado poderia reabrir feridas que não haviam sarado. Foi quando ele disse algo que me quebrou: você já me machucou o suficiente para eu cortar os pulsos. Tudo o que estou pedindo agora é para você não mentir para mim novamente. Minha esposa pegou minha mão. Nós dois olhamos um para o outro. Então contei tudo. Contei como criei com regras ao invés de amor. Como via mais como alguém para moldar do que alguém para entender. Como, quando coisas sumiram, assumi que ele era ladrão. Como o puni. Como vendi os pertences dele. Como acreditei no pior nele ao invés de acreditar nele. Como depois descobri que ele era inocente, que o colega de classe dele, aquele que fazia bullying constantemente, era o verdadeiro ladrão. Como recuperamos os pertences do avô, mais tarde demais. Como ele quebrou sob o peso de tudo que me recusei a ver. Ele não me interrompeu nem uma vez. Quando terminei, o silêncio voltou. Então disse: e eu precisava de um pai, não de um ditador que controlava tudo o que eu fazia. Era para você me proteger, não me destruir. Não consegui discutir com isso. Mas então disse outra coisa: deveria estar bravo. E estou. Mas também aliviado. Porque agora sei. E não sei se posso te perdoar ainda. Mas gostaria de tentar. Foi isso. Desabei. Minha esposa também. O abracei. Com força.
me desculpando por tudo. Por cada momento que falhei com ele. Cada palavra que nunca disse. E o amor que retive. Ele não me abraçou de volta no início. Mas eventualmente, abraçou. O que se seguiu não foi um concerto milagroso. Passaram-se meses agora. E exige esforço. Todos os dias. Estamos navegando uma dinâmica nova. Uma construída não em regras ou expectativas, mas confiança. E esforço mútuo. Vulnerabilidade. Estou tentando estar na vida dele novamente. Um passo cuidadoso de cada vez. Sei que não posso recuperar o tempo perdido. Não mereço essa chance. Mas ele me deu mesmo assim. E não vou desperdiçar. Todos nós estamos fazendo terapia. Juntos e separadamente. Minha esposa e eu estamos nos reconstruindo também. Devagar, mas firme. Nosso filho, ele mudou. Não apenas por causa do que passou. Mas por causa de como está escolhendo crescer a partir disso. Ainda não se lembra de tudo de antes da perda de memória. Mas está ciente disso. E fiz uma promessa a ele. Se algum dia quiser saber quem ele era. Quem nós éramos. Contarei. Sem adoçar. Sem mentiras. Sem desculpas. Apenas a verdade. Quanto ao garoto que fazia bullying com ele. Aquele que realmente roubou da loja. A família dele tentou nos processar por difamação quando a verdade começou a se espalhar. Mas a comunidade descobriu. E foram forçados a se mudar após receberem uma ordem de cessar e desistir. Não me alegro com isso. Mas talvez, só talvez, significa que as pessoas viram meu filho pelo que ele realmente é: forte, corajoso, gentil. Mesmo depois de tudo que fiz. Eu costumava pensar que ser pai significava controle. Agora sei que significa presença. Significa amor. Significa responsabilidade. E se tiver que passar o resto da vida provando isso ao meu filho, farei. Obrigado a todos por acompanharem essa jornada longa, dolorosa e humilhante.